Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando e onde você estiver aqui, sejam todos bem-vindos ao Fecha Conta, um podcast mais bacana aí do segmento da alimentação, do Mundo R. Então estamos aqui hoje para reforçar a nossa missão, que é aproximar pessoas, crescer junto e fortalecer o segmento da alimentação, que é onde a gente tem aí o prazer e o privilégio de fazer grandes conexões, estabelecer amizades novas, né, aprender muito. Então hoje eu estou aqui com convidados super especiais e eu gostaria de dar a oportunidade para eles se apresentarem, começando por você, meu amigo Pedro Leite. Vamos lá, me chamo Pedro Leite, atualmente estou CEO do Asilados, lá em Fortaleza, empresa de 16 anos, e é com muito prazer que a gente está aqui para participar desse bate-papo, junto com o Jorge e o próximo convidado, o Jorge vai já anunciar. Vamos lá. Tá com você, meu amigo, você já anunciou, passa a então, bola. Vamos lá, Rodrigão, fala aí, conta aí teu nome, diz obrigado, onde é que você vem. Primeiramente, obrigado pelo convite do Jorge e do Pedro. A gente teve a oportunidade de se conhecer no iFood Move, né? Mas eu já conhecia vocês há muito tempo, né? O Asilados. Então foi uma honra enorme poder aquele dia falar com o Pedro. Sim. E depois conhecer a nossa operação, né? A gente teve naquele almoço que a gente fez na Vila Prudente. Sim. Que foi um bate-papo, a gente estava comentando agora, que foi um bate-papo que parecia que não tinha fim. E foi delicioso, foi maravilhoso. Cara, hoje eu tô na operação do Osnir Hambúrguer, 100% na operação das casas, junto com a nossa família, né? Tem bastante história para contar. Aí é com vocês. Vocês querem saber. Você vai contar várias. Agora, uma coisa que eu já acho muito legal da gente falar é assim, o propósito, né, da gente fazer isso é justamente tentar fazer com que todo mundo, ou o máximo de pessoas possível, tenha a oportunidade de viver o que a gente vive, né? O que a gente tem vivido, se conectado com pessoas que a gente admira, se admira mutuamente. Né? Pô, o Asilados tem 16 anos, né? O Mundo R é o bebê aqui na conversa, é uma startup. E o Osni com mais de 50 anos, e ele tinha uma admiração pelo nosso negócio, a gente tinha uma admiração pelo negócio dele, e um belo dia a gente se conecta. Tem uma coisa que foi engraçada, Jorge. No dia que eu fui me conectar com o pai do Rodrigo, o Aldo, eu tava num evento pré-move, e aí coquetel, né? Foi no coquetel, e aí o Vini lá do iFood me chamou e foi me apresentar. Aí eu disse, rapaz, eu passei por ti na Fispal, e eu fiquei com vontade de falar contigo. Aí se eu te disser que eu olhei pra ti, fiquei com vontade de falar também, não falei. É que a gente fica com vergonha também, a gente fala, poxa, será que o cara... Sendo que mal sabia que os dois lados eram totalmente abertos para essa questão da conexão, né? E que bom que naquele dia o Vini fez aquela apresentação, digamos assim, porque dali em diante eu posso dizer que hoje a gente pode se considerar amigos e realmente estar ali trocando informações, de estar dentro do negócio. E também a gente já fez o convite para vocês irem lá em Fortaleza, conhecer também o nosso negócio. Mais que obrigação agora. Porque é uma grande alegria realmente a gente poder se conectar com pessoas tão boas e pessoas que também têm o mesmo propósito ali na empresa semelhante ao nosso, né? Então, daquele dia em diante ali eu digo, rapaz, foi um marco a gente ter conhecido vocês e ter visto a operação de vocês rodando, porque é algo que a gente, como Asilados, tendo os 16 anos, a gente quer chegar até os 55 anos que vocês têm, né? Então, hoje a gente sabe que a maioria das empresas, elas morrem muito cedo. Sim. E a gente poder ter como referência, né, como alguém que a gente quer seguir, uma empresa que está ali consolidada e que tem a idade que a empresa de vocês tem, é algo que realmente é sensacional. E aí a gente espera, né, Jorge, chegar com o Asilados nessa idade também e fazendo história como vocês fazem. E com certeza vão chegar, né? Já estão chegando, estão com 16 anos. Então, 16 anos. Para quem trabalha no setor sabe que eu realmente já considero a gente muito vitorioso por estar, né, nessa idade aí, quase chegando aos 18. Mas a gente traz aqui um cara de uma empresa de mais de 50 anos. 50 quantos anos? São 55 anos. 55 anos. Só que já tem uma coisa muito curiosa aqui, né? Que uma empresa de 55 anos, a gente pensa, pô, cadê o seu Osni? Não, mas aqui é o Rodrigo. O Osnizinho. Aqui é a terceira geração de uma empresa. Você não tem noção do tanto de coisa legal que a gente tem para conversar hoje, falar do que a gente viveu, do que a gente viu através dessa conexão. E Pedro, para a gente começar aqui contextualizando também todo mundo que nos assiste,
Fala sobre o Asilados, né? O que é o Asilados? Tá há 16 anos no mercado, mas está fazendo o quê? Por que está há 16 anos? O que é que você considera que é uma coisa que tem trazido até aqui? Fala aí para quem não entende ainda. Eu vou fazer igual como você iniciou, eu vou iniciar. Vou começar falando a nossa missão. A missão do Asilados é matar a fome em tempo recorde. Então, uma das coisas que a gente se preocupa lá, e eu sempre comento, eu digo que a gente vende mais serviço do que produto. Então, a gente se preocupa com essa satisfação do cliente, que inclusive é o nosso primeiro valor da empresa, é a satisfação do cliente. E com isso, a gente veio durante esse período sempre focando em fazer o básico bem feito, né? Que aí já fazendo a conexão com o Osni, quando a gente conheceu, a gente viu que lá tem muito essa essência, né? E o Asilados é isso, é a gente conseguir matar a fome do nosso cliente o mais rápido possível, onde no nosso salão nós temos o conceito dos 15 minutos ou grátis, ou seja, se o lanche não chegar, não for entregue para o cliente no salão em 15 minutos, ele não paga, né? E a gente conseguiu também levar isso para o delivery, mesmo a gente não podendo prometer um tempo, mas a gente conseguiu fazer com que o cliente saiba que vai chegar na casa dele também rápido. Em um tempo que a gente considera, que aí vem para o nosso segundo valor. O nosso segundo valor é respeito acima de tudo. Então a gente acredita que quando a gente está ali entregando no tempo legal, está chegando na casa do cliente rápido, a gente entende que aquilo ali a gente está respeitando o nosso cliente, porque quem tem fome tem pressa, quem tem fome pede Asilados. Então, fazendo um resumo geral é isso, né? Lidar com um cara com fome é a coisa mais difícil do mundo. Exatamente. Entendeu? O cara tá do outro lado, né? Tem uma coisa que eu digo muito pra nossa equipe lá, que eu digo assim, cara, se a gente consegue chegar na casa do cliente rápido, aquele cara pode até ter ido algo errado, mas ele vai ficar tão satisfeito que ele vai lá para dar a nossa nota 5, que a gente tanto briga lá no iFood, e vai dizer lá embaixo, mas esqueceram de tirar a verdura que eu pedi para tirar. Agora, se a gente chega atrasado, meu amigo, ele vê tudo, até o que tá certo, ele diz que tá errado. Então, eu falo que hoje o pilar ali principal é realmente esse tempo de entrega. Quando a gente consegue surpreender no tempo de entrega, o cara já começa a esquecer um bocado de outra coisa que pode ter acontecido de errado, entendeu? Exatamente. E é muito engraçado, porque quando você trabalha no iFood, vamos falar com 70 minutos. E vamos falar que demora 80, entendeu? O cliente vai falar que demorou 1h20. Exatamente. Entendeu? Ele não vai falar que atrasou 10 minutos. Sim. Entendeu? Então já fala todo o tempo. Na casa do cliente é muito engraçado, não existe o morno, existe o frio e o quente. Ou chegou quente ou chegou gelado. Exatamente. Entendeu? Então você tem que sempre atingir ali o certo, né? O mais próximo da perfeição na casa do cliente. Justo. Rodrigão, aproveita aí que tu já tá falando disso e apresenta o Osni para quem não conhece e quem não sabe do que se trata o negócio de vocês. O Osni Hambúrguer, primeiramente eu tenho que agradecer muito a minha família, né? Meus avós, que é o senhor Osnir e a dona Maria, meu pai, o Aldo, que eu vou conhecendo, vai conhecer ainda, meu tio Júnior, a Natália, Luiz e o meu primo que hoje toca comigo, tá aí na terceira geração, estamos juntos. Sim. Que é o Vinícius. Então primeiro eu tenho que agradecer muito a eles. Então, agora voltando um pouquinho, em 1969, meu avô ele era gerente de banco ali na Praça da Árvore. E gostava de pegar um happy hour de sexta-feira com a galera do banco. Frequentava bastante o bar de um português que fica ali onde é o restaurante hoje. Então ele frequentava bastante o bar que era ali. E ele queria ficar até mais tarde no bar, né? O português queria fechar o bar, mas meu avô não queria ir embora. Meu avô era mineiro, gostava de tomar uma cachaçinha. Acho que ele era do nosso time, viu, Jorge? Entendeu? Então queria ficar até mais tarde no bar. Só que o português queria fechar o bar. Falou, quero comprar teu bar. O português falou, não tô vendendo o bar. Ele falou, não, bota preço que eu compro. Foi lá, meu avô era gerente de banco, andava com um montão de cheque. Um monte de cheque, foi lá que comprou o bar do cara. Já chegou em casa
Dizendo pra Dona Maria, comprei um bar. Comprei um bar. E aí a minha avó, não sei exatamente se ficou muito contente ou não, mas acredito que já devia ser meio tarde, Vamos tomar com a uma chave de um bar, comemorar. entendeu? Mas acredito que ela logo pensou, falou, poxa, trabalha no banco, entendeu? Comprou um bar, vai sobrar pra mim, vai sobrar pra eu trabalhar aqui. Mas chegou na segunda-feira, já começou a mexer, já começou a reformar. Não sei, realmente eu não sei qual foi a ideia de montar uma hamburgueria naquela época ainda, não sei, talvez já tinha uma galera com segmento de hambúrguer em São Paulo, uma galera tradicional que cresceu junto com a gente também, que a gente tem que ter muito respeito, aliás. Então colocou o seu nome lá em cima, Osnir, e acrescentou o hambúrguer. Uhum. E foi naquela portinha que era o bar do português de 14 lugares. Colocou hambúrguer para vender, foi fazendo hambúrguer, foi pegando a clientela da região. Isso foi mais ou menos até 1982. Sim. Eles queriam captar uma galera de empresas ali próximo na região. Então minha avó teve a ideia de fazer um buffet por quilo. Então era um buffet que ficava no segundo andar daquele suposto bar. Sim. E fez um bifezinho por quilo, onde o pessoal se servia e automaticamente passava a conhecer a hamburgueria e vice-versa. Quem comeu o hambúrguer passava a conhecer o buffet por quilo também. Mas ainda tinha o bar. Não, o bar fechou completamente para virar Beleza. A hamburgueria. a hamburgueria. Meu avô contava uma história pra gente que a primeira dificuldade, eu me lembro dele contando a primeira dificuldade, foi quando foi a abertura do metrô, que era a Praça da Árvore. Uhum. Colocaram um tapume na frente da loja, então a loja parou de ser visível. Então passava um cara de cá, outra pessoa de lá, então não tinha mais fluxo. Era na avenida, mas não tinha mais fluxo de visão. Então foi uma dificuldade que eles passaram naquela época, não lembro exatamente a data, mas em 92, meu pai já devia estar com mais ou menos uns 20 anos aí, ele estava a fim de ganhar um dinheirinho, né? A hamburgueria não era o que é hoje, ele queria ganhar um dinheirinho a mais, né? Então e na época não tinha delivery de hambúrguer. A gente não gosta de falar que fomos os primeiros, mas acredito que tenha sido um dos pioneiros. Uhum. Dos pioneiros. Eu acho isso bem rapidinho, Rodrigo, só um asterisco. Eu acho muito legal e respeitoso e humilde quando fala da maneira como você está falando. Porque, infelizmente, hoje, o pessoal gosta muito de se intitular o primeiro, o maior, o melhor. E isso a gente nunca escuta vindo de vocês, né? Então, eu cortei, mas só para parabenizar até pela sua humildade na forma de falar. Mas continue, que eu acredito que vocês foram realmente um dos primeiros e os primeiros a fazer. E isso faz a diferença até hoje. Então, em 92, vendia pizza no delivery e o China Box, Exato. que estava começando também com o Robinson Shiba aí em 92. Então, meu pai ele viu um potencial ali de fazer entrega de hambúrguer, mas assim, sem saber se ia dar certo. Mas meio com tiro no escuro, acredito, na época. Então, ele fez os panfletinhos bem grotesco assim naquela época, né? Não tinha tecnologia para aquilo. E começou a panfletar em casa, né? Saía na rua panfletando, não sei o que, até a hora que caiu o primeiro pedido por telefone. Ele conta que ele foi entregar, era 50 metros da lanchonete, mas ele foi entregar de carro. Entendeu? Chegou na casa do cliente, falou, a loja tá bombando. Tá bombando, os motoqueiros não estão dando conta, entendeu? Tive que vir entregar de carro. Legal. E aí o pessoal no bairro falou, poxa, pede o lanchinho do seu Osnir, o filho dele que entrega, porque os motoqueiros não dão conta. Né? E aí começou uma repercussão ali no bairro. Mas mesmo assim não foi nada... não foi nada que deu uma disparada, mas Sim. Começou a dar certo o delivery de hambúrguer. Chegou mais ou menos em 2004, um rapaz apareceu na loja, era quarta-feira, já era folga do gerente da casa, e coincidentemente meu pai estava trabalhando nesse dia. Falou, precisava falar com você, colocar um fax aqui, esse fax o cara faz o pedido e o pedido cai pelo fax, e você coloca na chapa, faz o pedido bonitinho e entrega na casa do cliente.
Pega a visão, iFood. Pega a visão de como é que a coisa funcionava. Como é que começou Olha aí. o negócio? E aí, esse cara é o Marcos Corradini, que eu tenho respeito máximo por ele e pelo irmão dele, que é o Júlio, que era o sócio fundador do Restaurante Web. Sim. Que em breve se tornaria o iFood. Sim. Então, o pai deu um chega pra lá no cara, falou, poxa, o cara deve ser um 71, entendeu? Querendo vender alguma coisa. Enfim, chegou no dia seguinte, meu pai tava em casa, o gerente ligou pro meu pai e falou, ó, o cara tá aqui com a impressora, quer instalar, não sei o que. Eu falei, putz, meu cara foi. Ele falou, meu, aguenta aí que eu tô chegando aí. Chegou lá, isso era na quinta-feira, o cara já instalou a impressora e falou, meu, o cara vai fazer o pedido, vai cair aqui, você só faz o pedido e manda pro cara. Eu falei, tá bom. Caiu 2 pedidos, falei, família do cara pedindo, né? 3 pedidos, pô, a família do cara. No dia seguinte caiu mais 8 pedidos, falou, pô, a família do cara é grande. E aí já... O negócio tá pegando. E aí na sexta-feira, na sexta, no sábado, já caiu 15 pedidos, entendeu? Já ficaram desesperados ali, falou, poxa, não vai dar conta, não sei o que, devia ser 2 entregadores que eu tinha na época. Então eles já se embananaram ali, mas foi o início do nosso delivery que começou, foi ali. Né? Começou de verdade com um restaurante web. Uhum. Eu lembro até o próximo. Mas na assim, época já era restaurante web? Na época já era restaurante web. Na época já pedia pelo computador e caía na impressora. E era aquela impressora, você jogava na chapa, sumia, ó. Sim. Pelo calor, sumia o nome, entendeu? Então o chapeiro, cara meio coroa, já, com óculos, não sei o que, putz, sumia tudo e não tinha o reimprimir, entendeu? Eu tinha que escrever depois à mão. Então foi uma época que ali começou o delivery de verdade. Sim. Até que o Marcos Corradini, que era do restaurante web, começou a ir para Londres direto, né, e voltar de Londres. A gente falou, poxa, o que esse cara tá arrumando em Londres? E aí quando ele voltou, ele falou, ó, tô vendendo a minha operação pro grupo que é a Just Eat, que em breve se tornaria iFood. Entendeu? A gente falou, poxa, mas agora que tá tão legal, né? A gente já tá tão engajado. Tá fluindo aí, tá né? fluindo, vai vender a operação. Ele falou, não, mas vocês são os clientes número 8 e a recepção vai continuar mesmo, entendeu? Vocês só vão migrar. Eu falei, então, legal. Mas foi aí sim que, quando se tornou o iFood, que é hoje, que a gente deu uma bela disparada. Sim. No iFood, em delivery, em São Paulo. Eu me lembro que em 2017 e 2018, o iFood deu uma bonificação pra gente passar no Domingão no Faustão. Que se não me engano era Black Friday, devia ser a mesma época de hoje. E era uma roleta que a Gretchen girava, parecia os hambúrgueres, 50% de desconto. Putz, meu, eu lembro que eu já tava trabalhando nessa época aí e tiramos o telefone do gancho. Porque a gente não aguentava, assim, o nosso delivery era bom, mas bombou de uma forma tal que... de uma forma que a gente não conseguiu dar conta. Muito bom. Tivemos que desligar o aplicativo e tudo mais, mas foi nessa hora que a gente começou a bombar de uma forma que a gente não imaginava. Sim. Chegou em 2019, é engraçado, porque depois de tanto tempo, a gente resolveu abrir um delivery à parte, na região da Vila Prudente, que é muito engraçado porque a nossa loja matriz, ela entregava uma parte legal da Moca, Ipiranga, só que a gente tinha uma demanda pro outro lado. Sim. A gente pensou, poxa, acho que uma loja na Vila Prudente ali, Moca, talvez dê certo. Mas sempre com muito medo, né? Porque a gente nunca tinha saído muito para explorar. Então a gente montou uma lojinha ali, mas com um investimento bem enxuto. Porque falou, poxa, se quebrar, Sim. Quebramos, mas a gente consegue segurar. Sim. Entendeu? E reformando a lojinha, a princípio era para ser só delivery, né? E quando a gente colocou o nome, Osnir Hambúrguer, o pessoal já começou, poxa, o Osnir vai abrir aqui, o Osnir vai abrir aqui, coisa que a gente nem imaginava que a gente era conhecido. Já começou a prospectar ali na região a clientela. Falou, poxa, coloca um salão. A gente falou, poxa, vamos colocar um salão. Colocamos um salãozinho que mais ou menos devia ter ali uns 25 lugares, uns 24 lugares.
Então, ali a gente abriu dia 17 de setembro de 2019. Só um detalhe, pausa aí. Essa foi a primeira, a segunda unidade, a expansão começou em 2019. 2019. Depois de quantos anos? Depois de 50 anos. E uns apressadinhos aí que começa a abrir loja no teste. Assim, não é que a gente começou depois de 50 anos com investimento, com CD, nada disso. A gente começou, eu me lembro bem. Fazendo de uma forma bem comedida. Né? A gente indo comprar geladeira usada, fogão usado, eu parafusando as prateleiras do caixa. Você ainda não conhecia a Mercosul. O nosso parceiro, se conhecesse a Mercosul, você tava com... Não, com certeza. Isso aí, segue o jogo. Só o jabazinho, né? Que tem que fortalecer a parceria, tem que fortalecer quem tá com a gente. Vai lá. Então tudo usado. A gente comprou tudo usado. Mas, enfim, aí a gente montou o salãozinho também e abrimos a loja. Quando a gente abriu a loja, a gente já fez uma inauguração, dando hambúrguer de graça pra todo mundo. Vem conhecer a gente, entendeu? Pra depois vocês virarem clientes, vocês vão gostar, né? Daquele jeito. Então, começou a dar certo, o deliveryzinho começou a pegar. Eu lembro que no primeiro dia vendeu 7 pedidos. Sim. Eu ficava ali dentro e falei, caramba, o dia inteiro, 7 pedidos. Eu falei, caramba, não... Desculpa, Rodrigão. Só um detalhe pra gente situar a galera aqui. Sim. Eu tô falando, pegar esse gancho dos 7 pedidos, porque a gente recentemente abriu uma operação nova de salada e a gente tá bem pianinho ainda. Esse final de semana, eu acho que ela chegou a 12, 14 pedidos num dia, né? Que é completamente fora da realidade do Asilados. Sim. Vamos falar em volume de pedido. Quantos pedidos vocês fazem? Só para entender quando o cara olha assim, 7 pedidos, porque para muita gente, 7 pedidos é uma realidade do dia a dia. Sim, com certeza. Quantos pedidos hoje vocês fazem? Só para a galera se ambientar. Hoje, no grupo todo, eu conto as 4 unidades, são mais de 60 mil pedidos. Mês. Mas é uma coisa interessante que a gente, infelizmente ou felizmente, né, a gente acaba se acostumando com um número. Por exemplo, você sai de um domingo que é tão bom, você chega na segunda-feira, parece que tá tão fraco. Entendeu? Mas não tá, tá bom. É uma venda boa, é o que eu digo. É que você acabou de sair de um final de semana que tava bombando. Eu falo muito isso lá nas operações, porque o pessoal tem muito essa questão de achar que tá ruim. Aí eu digo, cara, olha a quantidade de pedido que tu tá fazendo, tá dizendo que tá ruim, não tá. Exato. Lógico, a gente não tá comparando com o domingo, não dá pra gente comparar com o sábado ali, mas a quantidade... Com certeza. Aí, vocês estavam voltando, 7 pedidos o dia ali, aí então, tudo aí a gente falou, poxa vida, será que a gente abriu no lugar certo? Putz, será que vai dar certo? Será que não vai? Mas foi questão de tempo. Ali a gente foi cativando os clientes, foi no atendimento sempre personalizado. A gente sempre fala que mais importante que a venda é o pós-venda. Boa. Entendeu? Ainda mais quando você está começando nesse ramo. Poxa, vamos falar 6 clientes. Você tem condições de ligar para os 6 clientes depois que chegou, porque chegou direitinho, chegou no ponto certo. Meu nome é tal, qualquer coisa pode vir retornar aqui, eu vou dar uma atenção no seu próximo pedido também de novo. Então eu acho que é muito importante, mais que a venda, o pós-venda também. Cara, eu vou pegar o gancho aí para falar, parafrasear aqui, né? De você ser fiel no pouco para conseguir lidar com muito. Com muito. A gente tem essa filosofia hoje de trabalho. Quando a gente, principalmente, está abrindo uma operação nova, assim, cara, quando a gente está com uma operação nova, meu irmão, você não tem desculpa. Ainda mais como a gente tem um histórico já, né? Você está com 55 anos aí de firma, a gente está com 16. Mas a gente tem, cara, um histórico já de um volume de entrega, de atendimentos grande. Então, pra gente, quando a gente começa uma operação nova, assim, meu irmão, não tem desculpa para errar. Porque não tem como, velho. Foco total, meu irmão. Não tem. É a hora de você surpreender além do além. E aquele cliente, ele vai trazer outros. E aí é o jogo da paciência que às vezes muita gente não tem, muito empreendedor não tem essa paciência que você disse, tava fazendo 7, mas era questão de tempo, vai vir um, vai vir outro. Só que se vir 7 e tu não consegue atender esse 7 bem, tu não consegue encantar, tu não consegue fazer esse cara enxergar valor, perceber valor naquilo que você tá entregando, ele não vai voltar, meu irmão.
Aí o teu set no outro dia vai ser 6, vai ser 5. Eu falei hoje de manhã isso pro Jorge até, que a gente abriu também outra operação recente, que foi a Em Nome da Pizza. E a Em Nome da Pizza, uma das coisas que a gente conseguiu num tempo muito curto foi uma recorrência absurda. Então, tipo, eu lembro muito de um detalhe, e eu comento sempre isso. A gente, com 60 dias de operação, tinha um cliente que tinha pedido 20 vezes. Olha aí. Outro tinha pedido 18, outro 15. E eu digo, pô, meu irmão, se o cara, que é um cliente, ele pediu em 2 meses 20 vezes, ele pediu mais do que eu. Que Sim, moro lá, que sou dono e que eu ligo aqui e digo, ó, manda uma pizza aqui pra casa. Entendeu? O cara pediu mais do que eu. E aí, por que daquilo? Pelo bom atendimento, pelo bom serviço, pelo bom produto e pela questão do pós-venda, porque hoje a gente pensa muito lá no Asilas essa questão do pós-venda. O Jorge fala, e até a gente diz, vai ter gente que vai se aproveitar em algum momento da gente? Vai. Mas a gente tem que pensar mais nos que estão de boa fé do que nos que estão de má fé. Então acontece, o cliente faz uma reclamação e a gente consegue ter o contato desse cliente, a gente devolve o dinheiro do cliente e dá um voucher para ele consumir de novo, né, para ele tirar a má experiência que ele teve. Sim. Então isso é de praxe, já é normal, os nossos funcionários já sabem. Deixa eu revisitar isso aqui, é importante, viu, Pedro? Isso. Aqui fica até a dica para quem talvez tá querendo entender o que é que pode fazer em relação ao nível de serviço, como aumentar o nível de serviço. E assim, a gente separa os homens dos meninos, não é quando tá tudo bem, é quando dá errado. A gente, e teoricamente, pelo volume de pedidos que você faz, matematicamente você vai errar mais do que um cara que faz poucos pedidos. Sim, com né? certeza. O volume é muito Com grande, certeza. vai ter Ocorre, avaliação ruim. acontece. Por isso que pra gente hoje ter um volume também expressivo, manter uma nota 4.9, É difícil. meu irmão, é é fácil. punk, porque Chega o ser humano uma nota 1, você já não dorme. Exato, e assim, venhamos e convenhamos que infelizmente o ser humano ele tem mais tendência a reclamar do que falar bem, né? Sim. Então para atacar o pau ele vai bem ligeirinho, vai para elogiar, o dedo, né, não coça não, mas para reclamar coça. Então o que a gente faz hoje? Isso é política nossa já, né, enfim, baseado no valor que é o respeito. É uma política baseada no valor que é o respeito. Porque na nossa cabeça o dinheiro do cliente no domingo é igual, tem o mesmo valor que o dinheiro dele na segunda. Exato. Quer dizer que domingo ele, beleza, segunda-feira ele vai lá, tá vazio, ele vai comer, vai pagar tantos reais, e no domingo tá lotado, o dinheiro dele não vale mais a mesma coisa? Como assim? E na segunda ele recebe rápido, no domingo demora. Então, isso é um valor nosso que está pautado na política da empresa. Então, o que a gente faz hoje? Quando tem realmente alguma reclamação, a primeira coisa que a gente faz, cara, é padrão, um protocolozinho padrão. A gente identifica o cliente, quantos pedidos ele tem, né? Teve uma reclamação, o cara foi no Instagram, foi no direct e tal. Vamos lá, quem é o cliente? Aí eu já olho. Pô, o cara tem 33 pedidos, velho, com a gente. Meu irmão, não perca Doido o cara não tá. Eu falei, cara, eu não vou nem perder meu tempo pra discutir. Não adianta, Porque não quando está no adianta. primeiro, segundo pedido, aí você, deixa eu checar. Mas o cara com 33 pedidos, eu não vou perder O cara meu conhece, tempo. o cara sabe que não é o padrão. Lógico, a primeira coisa que eu faço é assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vai começar, peço perdão, na humildade mesmo, assim, Total. cara, desculpa. Sempre. E isso aí tá totalmente fora da experiência que a gente oferece e que fez com que a gente chegasse aos 16 anos, porque realmente a gente chegou aqui não foi à toa, foi com muito trabalho, Sim. suor e dedicação. Falei assim, então, cara, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é me dá teu Pix pra gente devolver o dinheiro. A gente não tem prazer em ganhar um dinheiro dessa forma. É satisfazer o cliente no jantar ali na E casa a dele, gente com sabe família que dele. aquele cara ele vai voltar. Exatamente. Cara, e aí assim, a gente devolve o dinheiro dele. Vamos supor que o pedido dele tenha sido R$57. A gente faz o Pix de R$57 pra ele. E ainda assim, gera um voucher de mais 60. Pra propor uma nova Pra experiência. ele pro pedir cara. de novo e ter a experiência adequada. Aí você diz assim, pô, Jorge, tu gastou essa grana toda por causa de um pedido de um refrigerante, uma pizza que chegou fria, ou um sanduíche que chegou, sei lá. Cara, Não é essa grana toda, na realidade isso é muito barato, né? Exatamente. depende como você enxerga o dinheiro, como você enxerga o cliente, o valor. né? Exato. Qual que é o valor do cliente? E até porque quando a gente chega numa situação dessa que a gente vê, e aí usando um termo técnico aqui do LTV, quanto esse cara vai consumir ainda com a gente, aquilo ali não é nada. Quantas vezes ele vai recomendar pra Isso. sogra dele,
para um amigo. Vou dizer outra prática, Rodrigo, que às vezes o pessoal fala, pô, esses caras estão falando isso aí, mas a firma deles é grande, o cara tem 55 anos, tá lá em São Paulo, sabe qual é a realidade aqui do Ceará, não sei quem, a gente tá no Ceará, em Fortaleza. Cara, hoje, quando tem as reclamações mais cabulosas, quem liga é esse aqui, ó. Isso é outra coisa. Por que vocês... não é do nada, velho. A gente tem coisas na gente que faz a gente ser como a gente é. Chegar onde a gente chegou. Tem algo que... Tem coisas que a gente não abre mão. Então, nesse caso, assim, pô, tem um time, tem uma central de atendimento, cara, tem uma estrutura robusta. Mas as reclamações mais cabulosas, quem liga é o Pedro. É o Pedro. Que cuida das buchas. Eu achei muito legal isso aí eu fazendo a conexão, aí a gente tava lendo aqui as anotações e as anotações estavam dizendo justamente o que, né? O que uma empresa faz para chegar a 55 anos? O que o Asilados faz e fez para poder chegar a 16 anos? E eu vou relembrar aqui uma conversa que eu tive lá com o seu Aldo. Ele fica com raiva quando eu chamei ele de seu Aldo esses dias, ele me esculhambou. Desculpa, meu amigo. Mas a conversa que eu tive com o Aldo, porque eu falei para ele, cara, contei exatamente isso aqui que você tá falando, e ele disse, Pedro, eu também faço isso, né? Ele falou que ele vai e muitas vezes responde ali o Instagram lá da Osni, ele vai, se for necessário também, faz a ligação, e eu vejo muita conexão entre a gente, né? Desde aquele dia que a gente foi lá, que conheceu, que a gente circulou, e das conversas que eu já tive a oportunidade de ter com o Aldo e também com o Rodrigo, a gente vê o porquê de chegar até aqui a gente e o porquê que eles estão chegando e crescendo, que foi o que a gente conversou naquele dia, né? Não tá com 55 anos estagnado, não. Tá crescendo, tá prosperando, tá com ouvindo o nome deles na boca do povo por aí. Mas por quê? Por conta do cuidado, por conta desse serviço, da dedicação e do cuidado que tem pelo cliente. Então, eu tiro muito isso como exemplo, né? E passo também para quem está ouvindo a gente, que rapaz, o cuidado que tem com o cliente. Muitas vezes um funcionário nosso chega e diz assim, mas isso é um golpista, tá querendo se aproveitar. E eu digo, cara, ele vai se aproveitar 1, 2 vezes, mas daqui a pouco a gente vai descobrir, porque eu prefiro dar... Acreditar naquilo. Eu prefiro dar algo a mais para aquele golpista do que eu deixar um verdadeiro cliente sem ter a resposta cabível e necessária que ele merecia e justa. Então, eu acho que isso faz a diferença. Total diferença. A gente, poxa, erros acontecem e a gente quer que cada vez isso aconteça menos. Isso. Né? Mas acontece com uma certa frequência em todo lugar. Mas a gente tenta sempre passar uma borracha da melhor forma possível, né? Isso. Como vocês disseram, dar uma bonificação para o cliente ter uma nova experiência, né? Devolver o dinheiro gasto por ele na loja, né? Poxa, a gente também faz da mesma forma. Primeira coisa, cancela o pedido do cliente para ser estourado para a conta dele. Sim. Segunda coisa, no dia seguinte o cliente está mais calmo, está mais tranquilo, manda um chocolate na casa do cliente, manda entregar lá em nome de Osni Hamburgo, em nome de Asilados. Legal. Entendeu? É um diferencial. Legal. Total. Porque eu penso muito da forma de que, poxa, existem muitas hamburguerias, até mesmo melhores que o Osni, né? Mas qual que é o seu diferencial? Fazer o que os outros não fazem. O que os outros, poxa, olha o seu atendimento, olha como você trata seus colaboradores ali dentro, né? Como você trata seus entregadores, né? Os entregadores são garçons sobre rodas ali. Total. É a nossa empresa chegando na casa do cliente. Exatamente. Desde a hora que o cara ele para o carro no valet até a hora que ele entra, entendeu? Poxa, se no valet ele não for Bem recepcionado, talvez o cara fala, poxa, desce ali mais um pouco, vamos comer em outro lugar. Isso. Então, todo setor tem o seu valor, entendeu? Basta você, acredito que dá o segmento para aquilo ali funcionar da maneira correta. Sim. Entendeu? Rodrigão, desculpa, Pedro, só voltando aqui. No caso aí vocês abriram, depois desses vários anos, a segunda unidade. Ah, sim. E a partir daí...
Então, Engrenou. abrimos então a Vila Prudente em 2019. Passamos por um momento difícil em 2020, 2021 aí. Porém, pro delivery, para quem já tinha delivery, infelizmente ou felizmente, foi... Potencializou, marcou ali. Sim. E durante esse tempo difícil a gente abriu uma terceira unidade na região do Paraíso. Certo. A região do Paraíso já fica próximo da loja matriz. E essa foi uma loja engraçada, que ela já começou com um movimento pegando um pouquinho a borda da loja matriz, que já tinha o seu movimento, então ela acabou puxando um pouquinho um gancho ali dessa loja e formando também a sua nova clientela no Também bairro. salão e delivery. Só delivery. Só delivery. Só delivery. A gente preferiu por delivery porque delivery é uma operação muito mais enxuta, Sim. mais barata também. Acredito que mais fácil também um pouco de trabalhar. Então essa loja ela foi só delivery. Passou mais, se não me engano, 2022. Abrimos a 4ª unidade aqui próximo, em Perdizes, próximo ao estádio do Allianz ali. E foi uma loja que foi um pouco parecido com a nossa primeira unidade agora, que era bem distante. Porém, quando colocou o nome, o pessoal já passou a conhecer. Porém, dessa vez só delivery. Não vamos mais fazer salão, porque salão dá dor de cabeça, tudo mais. Só que ano passado, na nossa primeira unidade, a gente, do lado, era uma Domino's. Né? E a Domino's, a gente nunca imaginou que a Domino's ia sair dali. E a Domino's saiu. Então veio... Vocês pegaram. Veio ali e falou de bandeja. Entendeu? Falou, tem que pegar. Então vamos montar um salão. Entendeu? A gente falou que nunca mais ia montar um salão. E acabamos montando um salão, que é onde a gente se encontrou aquela vez. E poxa, quando a gente pegou aquele salão ali, ele foi... Putz, só de ver o quadro elétrico que era da Domino's, era um negócio de babá. Você ficava maluco ali pela estrutura que os caras tinham. Falou, poxa, tem que pegar. Entendeu? Então a gente montou aquela casinha ali. Hoje ela se encontra com mais ou menos uns 90 lugares. Sim. Então, do lado direito ali eu tenho o delivery, do lado esquerdo eu tenho o salão. São 5 chapas, né? E a parte de trás lá eu tenho o estoque também. Aquela loja ali é engraçado porque só o delivery, antigamente, ela fazia um certo número de entrega. Sim. Depois que a gente abriu o salão, o delivery aumentou. Parece que a visibilidade ficou maior. Sim. Parece que você pegou o público que saía de casa e trouxe também para o delivery. O público que pedia em casa fez despertar uma curiosidade para conhecer o salão também. Sim. Então foi uma troca de conexão ali bem legal. E a gente foi bem... O pessoal, quando a gente chegou ali no bairro, é um bairro bem bairrista mesmo. Então a gente chegou bem devagarzinho, bem com o pé no chão. Mas foram bem recepcionados. A gente foi bem recepcionado. Né? Legal. E até hoje a gente trabalha sempre com muito pé no chão, com muita educação, muito respeito, com todo o segmento, seja de pizzaria, hamburgueria. Tudo que tá vindo aí tem que ser muito respeitado. A galera antiga e a nova também. Uma das coisas, Rodrigo, que eu queria comentar, até depois de ter tido a oportunidade de ir lá e conhecer, é algo que a gente escuta muito quando o pessoal vai visitar o Asilados. O pessoal entra na cozinha e diz, meu Deus, o que é que eu vou encontrar ali dentro? E na hora que entra, não vê nada demais, vê pessoas determinadas a trabalhar e fazer acontecer. Sim. E aí é o mesmo sentimento quando a gente entra lá, né? A gente pensa, cara, de tanto ouvir o nome Osni, quando você entra, foi uma sensação muito semelhante com a do Asilados. Cara, é surreal que vai ter, como você falou, vai ter gente que tem uma cozinha 10 vezes mais estruturada e não consegue fazer a metade do que vocês fazem, do que a gente faz. Mas é muito, eu acredito, da cultura. A empresa de vocês, da mesma forma eu falo a nossa, tem a cultura do bom atendimento, a cultura do serviço, a cultura onde o próprio funcionário que está ali, ele entende já
qual o propósito, que é a questão do que vocês fazem muito bem, né? Na quantidade de entregas que vocês fazem, passa confiança para o cliente. Então, hoje o cliente ele está muito em busca disso. Ele não quer, como a gente chama lá, o frufru, aquele requinte. Ele quer receber, meu amigo. Ele quer ter a certeza que ele vai pedir do Osni e vai chegar na casa dele. Ele quer ter a certeza de que vai pedir do Asilados e vai chegar na casa dele. Então eu acredito que isso realmente hoje faz muita diferença para dentro dos negócios, né? Então tem muita gente que se preocupa em ter o negócio mais, digamos, lindo do mundo ali, mas não se preocupa com o básico, que é entregar o que o cliente quer. O cliente quer receber o produto e quer receber o produto rápido. O produto é o melhor do mundo? Não é o que eu digo direto, né? E eu ouvi você falando aí, e é muito a nossa fala. Nosso produto não é o melhor, meu amigo, mas a gente entrega. Sim. Eu semana retrasada, eu escutei até meu pai falando que muitas das vezes a gente se preocupa tanto com a grama do vizinho, né? Que é sempre mais verde, mas às vezes a nossa está crescendo, a gente não está cortando direitinho. Sim. Né? A gente se preocupar com o nosso gramado ali. Eu tenho uma pergunta aqui, uma curiosidade misturada com um raciocínio aqui para compartilhar. Quando a gente chegou lá na sua loja, até estava falando ali para sua abençoada e amada mãe, e naquele dia ali que a gente viu e tal, trabalhando com a equipe, conversando com as pessoas, primeiro que eu não achava que você tinha 23 anos, né? De jeito nenhum. Não que você tenha uma cara de, como diz lá no Ceará, de mal acabado, né? Não, você é um garoto jovial, é bonito e tal. Mas, cara, você demonstrou ali pra gente um nível de maturidade, infelizmente, dentro da nossa vivência e convivência, assim, bem acima do comum, do que a gente está acostumado a ver, né? E naquele dia, bicho, eu fiquei assim, eu digo, rapaz, eu queria conhecer o pai e a mãe desse rapaz, ó, velho. Porque esses caras devem ser muito bons, meu irmão. Porque esse bicho deve ter um pai e uma mãe muito massa, né? E realmente tem. Eu não conheci teu pai ainda pessoalmente, mas o Pedro já me falou super bem e tive a oportunidade de conversar com sua mãe e realmente ver de onde você vem. Então, assim, eu achei muito incrível ali chegar naquele lugar e ver, cara, assim, a tua conexão com as pessoas, o teu respeito para com as pessoas e o respeito das pessoas para com você. Sim. Eu falo muito para as equipes da gente, que nas equipes que, enfim, que às vezes que eu lidero em diversas situações, cara, respeito não é uma coisa que se delega. Respeito se conquista. Não adianta eu chegar para uma pessoa lá e dizer, tá aqui, passei a caneta e o bastão do respeito pro Rodrigo. Respeitem o menino, respeitem aqui o Pedro, seu Pedro, doutor Pedro. Cara, não adianta, velho. Não adianta, respeito se conquista, meu irmão. E se conquista de N formas. Às vezes é hora de voo. Às vezes é assim, cara, peraí, cara, tu chegou agora, quer sentar na janela, vai com calma. Calma, os carros, a gente fazia os carros. Vai passar um carro, vai ser atropelado. Se acalma, espera o processo. E eu te falo isso de novo, né, que eu fiquei surpreso ali, uma surpresa maravilhosa, foi porque a gente vê um contrafluxo do imediatismo que a gente presencia hoje na sociedade, na geração também mais nova, muitas pessoas da geração mais nova, com imediatismo, não respeitar o processo, não respeitar às vezes uma cultura. E você chegar num lugar, cara, a gente falando muito sobre cultura, e aí é o link que eu queria fazer. O Pedro foi o último a chegar no Asilados. Ele foi o último. Mas ele defende a cultura da empresa como ninguém, velho. E a cultura faz parte dele também. E às vezes chegam pessoas novas, e não é que uma pessoa nova não possa trazer o novo, muito pelo contrário, a diversidade ela traz isso, ela promove o novo, e o novo tem que vir. E às vezes amplia, cara. A gente também precisa ser humilde de saber que às vezes um camarada que chegou agora, ele pode trazer uma percepção que você há anos você tá ali e não vê. Sim. Então dentro dessa parada aí, sim, primeiramente a te dizer assim, meu irmão, fiquei muito feliz com o que eu vi. Por isso que você tá aqui. Né? Obrigado, eu agradeço. Por muito. Isso que você tá aqui. Que eu digo, cara, as pessoas precisam saber que existe isso, que tem gente assim, que tem coisas assim acontecendo. E esse é o nosso papel, é conectar gente boa com gente boa, porque já tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, então se a gente tem a oportunidade de conectar coisas boas, é isso que a gente quer fazer. E aí, cara, assim, fala pra gente como é que foi essa tua chegada, né? Porque você já contou, como você contou muito bem a história de uma empresa de 55 anos, que não foi você que começou. Sim. E você chegou, pegou o bonde andando, né? E como é que foi a tua chegada nisso e onde está isso hoje? Onde é que tu se posiciona nisso hoje? Certo.
a minha história com a lanchonete, a hamburgueria, como quiserem, ela é muito engraçada, porque eu cresci ali dentro. Sim. São 55 anos, mas são 55 anos que eu trabalho há 5, efetivamente. Então, mas eu acabei vendo todo esse crescimento, né? O meu pai trabalhando, meu tio trabalhando, minha tia trabalhando, todos ali trabalhando. Só que quando você é mais jovem, você não está muito afim de trabalhar, de estar no negócio. Poxa, você quer outra coisa, você quer curtir. Você não está afim do negócio ali. Só que sempre teve amor. Sim. Sempre teve amor. Sempre correu na veia. Isso é completamente verdade. Você vê o seu pai trabalhar diariamente ali, chegando cedo, indo embora tarde, bem tarde, chegando em casa à noite ali, não indo em festa junina da escola, não indo em Dia dos Pais, né? Porém, você tem a noção de que é por alguma causa. Sim. Entendeu? E quando você é jovem, você não entende, mas você tem uma noção. Sim. Que aquilo é por uma boa causa. Então eu fui pegando amor devagarzinho pelo negócio. Então faltava um funcionário. Eu falei, dá uma força aí. Eu falei, putz, vamos aí. Agora dá pra fazer assim? Dá. Agora faz assado. Tá legal. Entendeu? Aí até que chegou mais ou menos em 2017, eu comecei a ficar na balança ali, porque meu avô gostava de ficar na balança do buffet. Comecei a trabalhar na balança pro meu avô. E aí fui conhecendo os clientes, fui começando a gostar do negócio. Tinha quantos anos, Rodrigo? Em 2017 tinha 16 anos. Legal. Tinha 16 anos. E aí meu pai começou a falar, agora vai aprender a fazer sorvete. Trabalha na Copa, uma semana inteira na Copa. Eu comecei a trabalhar uma semana inteira na Copa, os copeiros falaram, filho do dono aí, querendo se meter, não sei o quê. Entendeu? Só que eu aprendendo com os caras me ensinando, começaram a gostar também. Agora vai pro salão, passa de mesa em mesa, vê se o cliente tá satisfeito, não sei o quê, vê se ele quer uma sobremesa. Fui passando, os clientes falaram, poxa, que legal, entendeu? O filho do dono tá passando nas mesas. E eu fui pegando amor pelo negócio, né? E é muito engraçado, porque o meu pai, ele fez eu aprender tudo ali dentro. Sim. Da casa, né? Ele falou, olha, um dia você vai ter que saber fazer tudo aqui, entendeu? E outra coisa, para você mandar, você tem que saber fazer. Então meu pai me ensinou a fazer tudo dentro da casa. Eu só não sei fazer a massa de sorvete e não sei fazer o pão. Mas de resto, eu sei fazer tudo. Eu sei, a gente estava até falando mais cedo, sei ver um ponto de carne, eu sei fazer uma sobremesa, eu sei fazer a maionese, eu sei fazer tudo. Eu sei como lidar com o colaborador, né? Sempre com muita humildade, pé no chão. Não é porque você é dono que você vai chegar no cara esculhambando o cara. Todo mundo erra, chama o cara de canto, poxa, a gente pode melhorar dessa forma. Então, além disso, muita educação. E com todos. Desde faxineiro, que é super importante, até o entregador, que é super importante também, que é quem está entregando o pedido pro cliente, ao garçom, ao atendente do delivery. Todos os setores, meu pai e minha família me fizeram entender que é sim, muito importante mesmo. Então foi aí que eu acabei me engajando no negócio. Mas eu tô efetivamente mesmo desde quando abri a primeira unidade afora, né? Foi a loja da Vila Prudente. Sim. Que ali eu comecei a tocar a operação, aprender na marra como é que funcionava o delivery. Meu pai foi me ensinando muita coisa também. Falou, o freguês não pode esperar, entendeu? Faz o lanche direitinho, montadinho, entendeu? Acompanha o pedido, entendeu? Faz um roteiro pro motoqueiro, manda pro motoqueiro, entendeu? Bate e volta. Então, desde então eu me engajei nessa operação e acabei não saindo mais. Hoje o meu pai ele fica bastante tempo no escritório, junto com a minha tia e meu primo, que são do financeiro. O meu tio Júnior, ele é um cara mais do comercial, então ele está lidando ali com o público. Meu tio Luiz, ele tem muitas ideias dentro de casa, então ele dá bastante ideia pra gente. Então é cada um no seu setor, entendeu? Legal. Ninguém invade o setor de ninguém. E é do jeito que sempre foi, né?
Na verdade, eu até falo que quem entrou no negócio foi eu e meu primo. Entendeu? Porque até então eles já estavam lá. Sim. Quem tá invadindo sou eu e meu primo, Vinícius. A gente que tá chegando aí, então a gente tem que respeitar os caras. Né? Legal. E bem devagarzinho, bem na manha, os caras não ficar bravos também com a gente, né? O Luiz tem quantos anos? Qual é dele? O Luiz, se não me engano, tá com 60 e... Não, o Vinícius. Não, o Vinícius. O primo é o O Vinícius tem 28 anos. O Vinícius tem 28 anos. Aliás, vocês vão conhecer ele amanhã. Legal. Nota 10 também. A gente tá nessa junto, né? Cara, uma das coisas que eu anotei aqui, e eu acho que foi primordial na sua história e no que, na realidade, do seu pai, da família toda lá, é a questão da educação. Vocês foram muito bem educados, né? E conseguiram fazer isso prosperar e isso passar, né? E aí, porque é o que o Jorge comentou, né, que é a questão do respeito, você não compra, você adquire ali, não delega, né? Então, quando a gente viu realmente a sua forma de tratar com as pessoas, inclusive uma boa parte dos funcionários estão trabalhando com vocês, principalmente aquela galera da linha de frente, já há um bom tempo. Então, ele sabe que você não está lá, entre aspas, como um filhinho do papai. Não, você está lá porque você aprendeu, você conquistou o seu espaço lá dentro da empresa. Sim, então, acho que isso realmente faz toda a diferença. Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta agora, e aí é uma curiosidade também, como o Jorge fala. Quais são os próximos passos? O que é que vocês lá na Osni pensam agora em abrir mais unidade? Ou é só em manter o que tem, mas conseguir continuar crescendo no delivery? Qual a ideia que vocês têm lá na cabeça? Como eu disse, a gente é uma empresa que tem bastante pé no chão. A gente demorou 50 anos para montar nosso primeiro delivery, né? Mas nos próximos 5 anos a gente espera montar em pelo menos mais 3 lojas. Legal. Né? Só que bem estruturadas, bem cuidadas e bem devagarzinho. Em São Paulo. Em São Paulo. Bacana. São Paulo. A princípio em São Paulo. São Paulo é uma região muito, muito grande. Tem muito espaço, né? Entendeu? Então, a princípio em São Paulo. Por que eu digo bem devagarzinho e bem com o pé no chão? Porque é muito bonito você falar que tem 5 lojas, 6 lojas, 7 lojas, mas é muito difícil você cuidar disso tudo. Então a gente não pode padrão, perder a mão. E a gente não quer perder a mão. Se for pra gente ter 15 lojas, as 15 lojas vão funcionar padrão, como 2 funcionam, como 3 funcionam hoje. Legal. Então, totalmente, daquele jeito que tem que ser. Totalmente estruturadas. Eu escuto isso daí, os olhos brilham aqui, porque é algo que a gente fala muito lá no Asilados. Que a gente diz, pô, a gente tá chegando com 16 anos e a gente trabalhou tanto para chegar até aqui. E aí eu pego no come-comezinho aqui, porque é o que eu digo, rapaz, foi uma criação, come-come foi uma criação dele, mas digamos que eu abracei o come-come de um jeito tão carinhoso que eu digo, meu irmão, não quero de jeito nenhum. E aí a gente tem muito negócio de dizer que o querer é vaidade, mas nesse caso é quero mesmo. Eu não quero. Mas nesse caso eu não quero ver a marca, né? Que eu acredito que é a mesma coisa como você fala, devagar, com calma. Você não quer ver a marca Osni sendo, entre aspas, mal falado por conta de uma operação que está sendo mal feita. Né, cara? E isso é a mesma preocupação e cuidado que nós temos hoje no Asilados. E aquilo ali mexe com a gente do jeito que a gente diz, meu irmão, é a mesma coisa quando a gente recebe uma reclamação, é a mesma coisa que estivesse falando mal da minha filha. Exatamente. Entendeu? Porque eu digo, pô, não dá. O Asilados ele não pode cometer esse tipo de erro aqui. E aí a gente vai para dentro da operação, tenta entender o que foi que aconteceu, por que vocês não prestaram atenção nisso. Pô, o cliente tá reclamando, dizendo que demorou mais de 1 hora para chegar na casa dele. Não é o nosso padrão, por que vocês não fecharam a loja? Tem que fechar a loja, você sabe que não vai atender dentro do padrão que a gente quer, fecha. Entendeu? Então, pegando o gancho do que você falou, do cuidado, do devagar, tô percebendo que a gente foi rápido demais. Foi ligeiro, foi. Nós estamos em 5, 16 anos. O Asilados
Foi rápido porque tem muita história pra... Ah, foi rápido não, pode devagar pra caramba também. O rápido que eu digo aqui foi brincando por conta da situação dos 50 anos pra ter a segunda Cara, unidade. agora assim, eu imagino, eu fico vendo que a gente vive uma necessidade de um equilíbrio muito forte entre a paixão pelo negócio e a razão pelo negócio. Sim. Porque ao mesmo tempo que a gente, quanto mais apaixonado a gente for, maior a probabilidade da gente ser fiel aos valores, com certeza, ao posicionamento, enfim, a cultura, a N características. Só que isso é um negócio, né? Isso é um negócio. Se não tiver a razão, a racionalidade de um negócio, a matemática, o planejamento bem feito, a conta fechar, fecha a conta, passa a régua. Se a conta não fechar, cara, aí todo sonho ele vira pode ser uma utopia, uma coisa, uma miragem, uma ilusão, né? E eu vejo que a gente, no nosso segmento da alimentação, tanto eu vejo excessos de paixão, de apego, e às vezes o cara não sabe a hora de pedir ajuda, ou de parar, ou de avançar, enfim. Mas a gente também vê, às vezes, negócios que são frágeis do ponto de vista de não ter uma essência, de não ter uma identidade, de ser só mais um no meio da multidão e ver um sopro leva, porque, cara, por que eu vou comprar no fulano? Por que eu vou comprar no Asilados ao invés de comprar no fulano? Tem tantas, tem tantas opções, tem tantas hamburguerias, sabe? Assim, eu vejo que é um exemplo pra gente muito forte desse desapego, né, à vaidade em relação à forma como a gente vê os papéis de cada um hoje no negócio, né? Como vocês têm bem definido quem é quem no jogo ali. Cara, o Pedro, se for olhar no Asilados, ele foi o último cara a chegar. E ele é o cara que está à frente liderando tudo. Ele hoje é o diretor principal, né? Como ele falou, CEO e tal. É um nome bonito que a gente bota só para poder dizer. Ele vai falando do mundo corporativo, mas ele realmente faz esse papel. E assim, e ao mesmo tempo, para ele fazer o papel dele, ele precisa confiar que outros vão fazer o papel que é fundamental para que a loja mantenha aquele padrão de nível de serviço, de atendimento, de velocidade, de uma série de coisas, né? De compromisso com o cliente, de respeito. Então tem um papel muito forte e uma necessidade muito forte da gente formar pessoas novos. Exatamente. A gente estava comentando mais cedo, né, que o pessoal pensa, poxa, empresário, não sei o quê. O cara fica em casa, não sei. Às vezes o cara é o primeiro a chegar e o último a ir embora. Total. Se não for você para dar o exemplo, infelizmente não vai ser o seu colaborador que vai dar. Então primeiro você passa o que você aprendeu para o seu colaborador. E depois que ele possa passar para o rapaz mais novo. Entendeu? Eu falo muito isso para nossa liderança. Muito mesmo, repito sempre para a liderança. Vocês têm que ser o exemplo. Se vocês estão aqui, e aí eu digo e olho para cada um, vocês estão nessa situação porque eu confio em vocês. Sim. Então, por favor, entendam o papel. Porque não existiria o Pedro hoje aqui podendo fazer essas conexões e estar circulando se eu não tivesse um time lá que foi criado, que foi treinado para fazer aquilo. Que a gente sabe que os caras estão lá fazendo, né? E eu digo para eles o quê? Cara, se tu quer também alçar novos voos, tu também tem que estruturar a tua equipe. Exatamente. Né? Então hoje a gente conversa muito, eu e o Jorge, sobre isso. Cara, a gente tem que estruturar a equipe, não adianta nada. A gente não pode achar que nós somos insubstituíveis. Pelo contrário, eu digo isso direto. Cara, amanhã pode não ser eu. Hoje eu falei o exemplo do Pedro, cara. A área de marketing é a minha responsabilidade, né? E eu vinha passando um perrengue grande lá, velho. Falta de time, falta de gente, meu irmão tentando montar um time, uma estrutura, e aí encontramos um figura maracatu atômico, um cara doido que nem a gente também, dá bom dia, 7 vezes, bom dia. Cara, e aí assim, tem dois... Dorme tarde e acorda cedo. Aí tem dois caras que estão lá, um tu conheceu, que foi o Igor, que tava lá. O Igor. O Igor, tu conheceu o Igor? Gente finíssima, uma figura exatamente, também, né? O Igor e o outro, o Yuri. Ó, Yuri, presta atenção, fala bem de ti. Aí, esses caras, velho, assim, eu desde o primeiro dia, eu falei assim, entenda só uma coisa. Você tá chegando aqui pra ter autonomia. Eu vou lhe dar uma caneta com tinta. Meu irmão, eu prefiro
lhe ligar pra dizer, agora você acelerou demais. Freia, porque eu te ligar todo dia te cutucando pra não dar. Acelerar. Falei, então vai, meu irmão. Então faça acontecer, faça acontecer. Cara, e assim, eu não moro em Fortaleza. Eu moro em Florianópolis, né? E eu não participo de todos os ensaios fotográficos de produto, não participo. Eu participo de quase nenhum, na verdade. E Nos primeiros, cada foto e vídeo que fazia, mandava pra ele. O Igor, muito inseguro no começo, ele fazia um take assim, tá bom, cara, vê se tá bom, vê se tá bom. Vai, meu irmão, faça aí, eu tô fazendo outra coisa. A gente teve agora sexta-feira, não foi já? Aí fizeram agora, aí eu vi, aí assim, o que acontecia? Nesse processo, vinha áudio com a captação ruim, vinha foto escura. Irmão, o cara fez, velho. Só que ele tem um senso crítico também elevado. E aí, por quê? Por isso que ele veio, porque eu confio na capacidade dele. E ele foi evoluindo. Eu sei que ele vai errar, vai falhar, enfim. Mas ele tem um senso crítico. E aí chegava no outro dia, ele, pô, essa luz ficou legal não, né, cara? Ficou não. Ainda bem que você viu. Não ficou, mas no próximo vai me corrigir, bora. Cara, aí teve um ensaio sexta-feira agora. Meu irmão, quando foi? O ensaio começou às 9 horas da manhã, quando deu umas 5 horas da tarde, assim, eu digo, meu irmão, criei uns monstros. Eu criei uns monstros. Falei, vocês não vão. Agora, só de mal, vocês vão. Eu vou ver só postado o negócio, eu não posso nem ver o que é que tá acontecendo. Mas não, já pode não. Agora você deu autonomia, agora a gente vai resolver. Mas é isso o negócio, entendeu? Se deixar a galera um pouco solta também, dar autonomia pro cara poder fazer o que ele acha que deve ser feito. Sim, entendeu? Dar opinião, né? Muitas das vezes, entendeu? Deu um problema, o cara fala assim, poxa, Digo, falei pro cara que ia mandar um milkshake. É isso aí, meu. Entendeu? Autonomia. Entendeu? E às vezes é uma situação, se você ficar aprendendo demais, você acaba podando o cara de poder realmente crescer e de fazer algo que vai fazer diferença na empresa. Então hoje, né, na sexta-feira, deu perto do meio-dia, eu me lembrei, caraca, meu, porque os outros, eu ficava direto lá pertinho, né? E esse, eu não tava nem indo lá. Quando deu perto de meio-dia, eu cheguei e vi que tava tudo acontecendo. Foi chamar um deles, o Yuri. Aí, Yuri, bora aqui gravar um vídeo comigo aqui rápido. Traz o microfone aí, traz aí o microfone. Fui, gravei o vídeo, ele postou, não perguntou pra mim se tava bom, pro Jorge se tava bom. Ele viu. Nem vi. Tava bacana, quando o Jorge viu, já tava lá. Já vi os comentários. Eu vi isso é massa. Eu vi a publicação como cliente. Assim como eu faço com meus amigos da Mista da 20, que eu também quero, né, valorizar aqui. Os caras produzem um conteúdo sensacional pro Mundo R. Que eu não aprovo previamente. Eu consumo conteúdo igual qualquer dono de restaurante. Hoje eu fiz uma postagem no Instagram que o Jorge nem tinha visto. O Jorge viu quando eu postei que tava lá já com o Mundo R tendo sido postado. Uma matéria massa, bacana, entendeu? E é isso, eu acho que é questão de confiança e a gente realmente tá construindo algo para além, né? Não é só para... Sim, e valorizar também todos os colaboradores, né? Sim. Desde o chapeiro, o copeiro, o entregador, o faxineiro, todos eles são muito importantes. Sem eles a casa não funciona, a engrenagem não gira. Entendeu? Então, eu falo isso direto nas minhas palestras, que eu falo assim, cara, tudo isso que eu acabei de mostrar aqui, de falar para vocês, se fosse só o Pedro, se fosse só o Jorge, se fosse só o Erivaldo, não ia acontecer, cara. Não vai. Porque a gente não vai conseguir chegar a 60 mil pedidos só o Rodrigo, o Aldo, o Vinícius, os outros tios. Não vai. Precisa ter um time. Valorizar muito. Então a gente tem que chegar ali para aquela galera. A gente fez agora na campanha de 16 anos do Asilados, o vídeo principal, o motivo principal da campanha eram os funcionários contando a história deles dentro do Asilados. Então, aquilo ali valoriza. Tem um chefe lá que trabalha com a gente, ele tá há 16, ele diz com todo orgulho, eu estou há 16 anos e 2 meses na casa. Porque ele diz, eu fui contratado antes do negócio nascer. Massa, e tá lá até hoje, faz o controle de qualidade pra gente, e é um cara altamente cri-cri, se ele disser, tá dito. Não vai ser o Jorge nem o Pedro que vão lá mudar a opinião dele. Não, ele falou e tá falado. Exatamente. Devolve a mercadoria. Eu passei a comprar carne esses dias do amigo meu e disse, o seu Ademias tá lá ainda, tá? Aí eu digo, tá, ele, oh meu Deus. Seu Ademias vivia devolvendo as coisas. Mas é isso, entendeu? E eu acho que é primordial aqui o que você falou.
A gente tem que valorizar e cada vez mais a gente está fazendo isso, porque realmente é fundamental. A gente tem que ter um time engajado, uma galera que tá vivenciando. Eu digo muito para eles, eu visto essa blusa todo dia e vocês também têm que vestir com orgulho de vestir. É isso aí. A gente trouxe agora, eu acho que você que chegou a ver lá no Move, a gente trouxe 10 do nosso time para lá. Gente, eu fiquei surpreso pra caramba. E a gente levou na maior alegria porque eles passaram e dava pra ver a alegria da galera. Eles passaram a vivenciar o que a gente vivencia. A ver que a galera aqui conhece a gente ali, que é uma formiguinha, e isso é massa. Eles têm que vivenciar. E chegaram lá e foram dizer para os outros que tinham ficado. Né? Então, isso é sensacional. Meus amigos, não, fale, não vou lhe cortar. A sua palavra é lei. Eu vou dar um complemento. Lei. A gente tava falando do o Rafael, que é o gerente da loja da Vila Prudente, que foi nosso primeiro delivery. Ele virou um tempo atrás pra mim, ele olhou assim pra loja e falou, poxa, olha o que a gente construiu. Então ele fala a gente, bonito, né? Massa. Ele fala, poxa, o Rafael é da família. Ele também. se pertence, ele Exatamente, pertence. Ele se pertence àquilo. E é isso a cultura que você tem que implementar na sua operação. Sensacional, sensacional. Bom demais. Meus amigos, assim, a resenha aqui, ela vai longe, se deixar, né? Então, não acaba. Não acaba não, mas ela continua dentro do Mundo R. É isso aí. Que todo mundo tá dentro da mesma comunidade, você tá convidado também, que tá vendo a gente. Faça seu cadastro no Mundo R, que você vai se conectar com esse cara aqui, que é sensacional. Com toda a família Osni, que tá lá também. Pedro Leite, do Asilados, nosso time. Entrem no Mundo R, porque é um lugar de conexão. E pode ter certeza, se a gente tá fazendo isso aqui, não é por outro motivo, a não ser por um propósito muito forte de transformação, né? Porque, como eu já falei aqui no outro momento, tem muita coisa ruim acontecendo. Então, a gente tá cansado de falar da mesma coisa. Ah, tem problema com o entregador, tem problema com mão de obra. Ah, ninguém quer... Meu irmão, o que a gente tá fazendo a respeito? Aqui nós não estamos em busca dos problemas, nós estamos em busca das soluções para os problemas. Exatamente. Então, o Mundo R vem realmente com esse propósito, além da conexão. Eu vou falar aqui da questão da educação, que foi uma palavra que nós já falamos hoje algumas vezes, porque, até aproveitando a oportunidade também para agradecer o nosso parceiro Fabrício da Mercosul, que é um cara que está realmente ajudando a gente a levantar ainda mais essa bandeira, né, do Mundo R. É um cara que realmente é um parceiraço nosso e a gente está muito feliz em poder estar construindo tudo isso que a gente vem construindo e com o intuito de ajudar as pessoas que precisam. Eu falo muito isso pro Jorge, cara, quando a gente vem e tem um papo legal desse como a gente está tendo com o Rodrigo, é no intuito de poder ajudar alguém que está ali na ponta, que vai ouvir o que a gente está falando e vai ter um insight, vai mudar um pouco o posicionamento. É o cara entender que a satisfação do cliente ali é mais importante do que tudo. É o cara entender que o básico muitas vezes é melhor do que aquela coisa que é perfeita. Então, o propósito do Mundo R é esse, né? É fazer essas conexões, levar a educação para o pessoal, para a galera entender que esse mundo que nós estamos vivendo, o mundo food, ele é muito além do que só um produto bonito ou uma frente bonita. Né? Tem que ter todo esse cuidado com o colaborador, tem que ter toda essa parte da cultura que nós falamos hoje. Então, eu acredito que aqui hoje, Jorge, foi uma baita aula, né? Porque nós conversamos sobre assuntos diversos, falamos de um assunto que tem tudo para ser polêmico, mas a gente viu a leveza com que o Rodrigo conduziu, que é quando a gente fala de uma empresa familiar que está chegando na 3ª geração, e geralmente o que é que a gente escuta? Briga. Não, de maneira alguma. E eu acho legal, massa o que vocês fazem, porque fala de uma forma leve, fala de uma forma tranquila, que a gente diz, porra, é disso que a gente precisa, é disso que o mercado food precisa. É ter aqui um hamburguero com outro hamburguero, com um hamburguero que é publicitário, que gosta de fazer marketing diferente, mas que a gente tá unidos sem estar com aquela concorrência que eu digo, meu irmão, não existe
o Rodrigo achar que a hamburgueria A, B ou C é concorrente. Não é, cara. O cara vai comer, não vai comer o Osni todo dia, não vai comer o Asilados todo dia, da mesmo jeito que não vai comer a hamburgueria A, B ou C. Se fosse assim, a praça de alimentação tava vazia. Vazia, Tinha um restaurante só. só ia ter um. Era um restaurante em cada andar. Mas É eles isso. estão todos juntos ali, né? Algum sentido tem pra isso. Total. Rodrigão, dê suas considerações finais aí pra todo mundo que lhe assiste. Bom, eu agradeço muito a oportunidade do Pedro e do Jorge estar falando aqui hoje. Agradeço também muito a gente ter se encontrado aquele dia no iFood Móvel, porque se não fosse aquele dia, não sei se a gente tinha se conhecido. Verdade. E eu peço pra se cadastrar no Mundo R pra gente depois conseguir bater um papo também. Muito legal. E diga pra seguir também a Osni. Diga que vai sim, ter é gente, verdade. vai ter gente que vai assistir do Brasil todo aí. E aí fala como é que é a rede social lá do Osni pra também o pessoal. Osnir, @Osnir Hambúrguer, lembrando que é sem o hambúrguer. Só seguir lá, quiser mandar uma mensagem também, quiser pedir na sua casa, delivery. E tem um detalhe, eles respondem, viu? Não A é gente que responde mesmo. Responde ali na hora, rapidinho. Valeu, minha gente. Muito obrigado e a gente se vê no próximo Fecha a Conta. Por favor,